Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois, pesquisar. E o tema que eu trouxe para a gente refletir hoje não é um tema muito fácil, né? É muito difícil. Ele é complexo, ele é delicado, é muito sensível e cheio de preconceitos, conceitos distorcidos. E numa sociedade que nós somos maior número, em condições muitas vezes precárias de vida social, vida material e principalmente a vida emocional. Então, quando eu propus refletir sobre esse tema, eu pensei muito no nosso trabalho, no trabalho diário que nós, trabalhadores, profissionais da saúde, enfrentamos todos os dias. Não é raro nós termos contato ou com alguém que sofreu uma violência, ou com alguém que conhece alguém que sofreu violência. E muitas vezes nós também temos contato direto com aquele que causou violência. E sempre ficamos nos sentindo impotentes, inseguros, desacreditados de que alguma ação nossa resultará em algo positivo, em resultados que vai nos mostrar que a nossa ação trouxe algo bom. Mas aí a gente tem que parar e pensar, né? Se não fizermos nada também vai piorar bastante. Os números são assustadores. Há situações que levam as mulheres, desde a infância e adolescência, a cometer suicídio. É muito triste. É desanimador com relação a algumas diretrizes, algumas leis, algumas ações que deixam de ser efetivadas. E aí nos perguntamos, o que fazer com tantas datas comemorativas, com datas que derem início ao movimento de um grupo de pessoas? Então, 10 de outubro, bem recente, e a gente só descobre essas datas quando somos trabalhadores da saúde e que, por alguma curiosidade, nós vamos lá no calendário de datas comemorativas do Ministério da Saúde e encontramos algumas datas registradas. Porque a grande maioria de nós não conhecemos, não temos essa curiosidade e esse fazer de entrar no portal do Ministério da Saúde e pesquisar. Recentemente, trabalhei com um grupo de pessoas da atenção primária, onde eu perguntei quais as pessoas conheciam a cartilha do PSF, do Programa de Estratégia da Saúde da Família. Fiquei desanimada, confesso, com um número pequeno, quase reduzido
de pessoas que trabalham na saúde, na estratégia da saúde da família e não conhecem os documentos. Ah, professora, mas os documentos falam coisas que nós já estamos em outro fazer, em outra realidade. Ok. Então, mais um motivo para nós conhecermos os documentos e lutar por atualizações. Porque senão nós vamos ficar brigando, porque os documentos não contemplam o que nós estamos fazendo, mas nós também não sabemos o que estamos fazendo. Ou fazemos por intuição, ou fazemos porque achamos que é certo. Eu faço parte de um grupo de trabalhadores da secretaria que lutamos, que buscamos estabelecer alguns fluxos de trabalho, alguns processos de conhecimento do que faz. É uma luta. Porque ninguém acredita que pode mudar. Mas a mudança, ela só acontece se eu fizer. Por que nós não caminhamos para algo mais positivo, com resultados mais interessantes? Porque cada um fica esperando que o outro faça. E aí, nós não chegamos a lugar nenhum. E quando a gente vai pesquisar os números, né, para frisar aí a importância dessa data, que um grupo de mulheres começaram movimentos, e sou capaz de apostar tudo que eu tenho, que não é muita coisa, mas tenho, de que muitas pessoas, inclusive mulheres, disseram para esse grupo que elas não tinham o que fazer. Muitos devem ter dito para elas assim: vai limpar a casa, vai fazer uma comida, vai lavar uma mala de roupa. Porque, infelizmente, no meio dos iguais, nós vamos encontrar pessoas contrárias a qualquer movimento de melhoria. E isso nos deixa entristecidos, porque as mulheres, elas iniciam a sua sob a cruzes de sofrer violência desde pequenas. Numa família onde tem 4 filhos e somente um dos filhos é menina, ela começa a sofrer a violência pelos irmãos. E isso é muito triste. Então, já que temos uma data para pensar, vamos refletir um pouco como nós estamos nos tratando umas às outras. Começa por aí. Porque muitas vezes nós vamos ouvir alguns comentários de mulheres contra mulheres. E de homens concordando com essas mulheres. Então nós vivemos uma sociedade onde nós temos uma inteligência bastante desenvolvida para conhecimentos tecnológicos, para conhecimentos teóricos, mas a nossa inteligência emocional está muito aquém. Ela não acompanha o mesmo desenvolvimento. Então, a violência contra as mulheres constitui uma das principais formas de violação dos nossos direitos. E aí, quando surge o grupo de feministas, né, que é uma outra vertente, que é um outro jeito de lidar com a forma brusca e grosseira que ainda temos no grupo social, começa a se perder o objetivo. Ninguém sabe por que estão brigando, por que estão lutando, e aí a gente não consegue entender muito quem é contra quem e a favor de quem eu estou no movimento de luta. Por isso que tudo a gente precisa parar, avaliar, planejar, replanejar, para a gente saber o que nós estamos fazendo. Sair brigando, lutando, destruindo, e nós já falamos, né, sobre isso aqui, lutar por ideais não é vandalismo, não é quebradeira e nem destruição do bem material. É uma postura diferenciada nas questões ideológicas, nas questões de políticas, de diretrizes, de fomentação de uma organização do que tem que ser feito.
E nós não precisamos destruir para isso, porque só nós saímos de um extremo de violência e vamos para outro tipo de violência. E o que mais nos espanta é que essa violência, ela é mundial. E muitas vezes, em alguns países, onde a cultura mantém a subjugação das mulheres, onde elas não têm direito quase que nenhum. Elas têm direito à vida, mas uma vida que se questiona essa qualidade de vida, o ir e vir, a busca de conhecimentos. Então, nós partimos de uma violência psicológica a chegar a vias de fato numa violência física. E por mais que nós saibamos que isso exista, ainda temos números muito baixos de informação, de registros, até pelas próprias mulheres. E aí a gente entra num processo bastante interessante, de que muitas vezes nós mesmos, profissionais da saúde, trabalhadores da saúde, vai ser, não resolve fazer isso não. Ela mesma quer sair dessa situação. Não, tem gente que merece isso mesmo. E aí nós vamos criando um abismo entre a realidade e a necessidade das pessoas. Porque quase sempre essas necessidades esbarram em questões materiais, financeiras e o que eu acho mais grave e mais doloroso, uma dificuldade dessa mulher se conhecer e acreditar na sua capacidade de sair desse movimento, de sair desse processo. Então, muitas vezes nós verbalizamos e emitimos algumas opiniões de valores que não cabem. Claro que cada um de nós temos liberdade de expressão, mas às vezes não. Nós precisamos sempre ter muito cuidado com os nossos direitos de expressão. Porque muitas pessoas não conseguem sair desse ciclo por questões muito profundas que nem elas mesmas conseguem perceber. Quem tem contato muito com isso? Psicólogos, assistentes sociais, as próprias enfermeiras. São histórias que as mulheres relatam, mas que elas não conseguem sair desse movimento, desse processo, dessa mesmice que vai se repetindo até quando tem um fim trágico. Então, muitas vezes a gente não sabe muito bem lidar, nós profissionais, porque muitas vezes nós somos também, dentro do processo de trabalho, vítimas dessa violência, do assédio moral, do assédio sexual, do desrespeito às minhas limitações físicas. Estou trazendo essas questões de limitações físicas porque hoje eu trabalho com profissionais, com trabalhadores que têm um laudo de readequação de função, de reabilitação de função, por limitações físicas dentro do seu núcleo essencial de tarefas. E sempre nós somos acionados, tanto pelo servidor quanto pelo gestor da unidade, para saber o que essa pessoa pode fazer. Então, percebem que a violência contra a mulher, ela tem várias nuances, vários aspectos, e que nós, enquanto profissionais femininos da área da saúde, também precisamos estar alertas em que nós estamos abrindo mão ou sobre o que nós estamos passando por cima, porque uma hora vai passar. E eu costumo dizer que vai passar para pior mesmo. Porque tudo que nós não vamos à causa que foi propagando os resultados que nós temos, nós não vamos conseguir preparar, planejar e trabalhar sobre isso para que isso deixe de existir. E tristemente eu afirmo que nós estamos longe
de diminuir ou de zerar os números de violência contra as pessoas. Porque as pessoas que não se reconhecem no auto-amor, no autocuidado, não reconhecem sua sensibilidade, não reconhecem o seu potencial, ela pode ser vítima ou uma causadora de violência. Porque as pessoas que sentem muita dor, principalmente a dor emocional, elas partem para, usar uma expressão bem grosseira, né? Para o tudo ou nada. Porque para elas não tem muito o que perder. Por isso que cada um de nós, quando nós acolhemos uma pessoa, seja nós profissionais da saúde ou trabalhadores da saúde, porque nós temos algumas categorias que não são técnicas, nesse momento nós somos a tábua de salvação dessa pessoa. Por isso que eu insisto muito em estarmos bem enquanto profissionais, enquanto pessoas, porque nós vamos ter que de alguma forma acolher essa pessoa que está nos trazendo uma dor, um sofrimento, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Por isso nós precisamos de conhecer documentos, políticas, diretrizes, para que a gente ofereça o mínimo de acolhimento para essa pessoa. O mínimo de direcionamento. Então nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Não só tecnicamente, mas enquanto ser social, enquanto cidadãos de uma sociedade. Então, como nós já colocamos em 10 de outubro, né? Um grupo de pessoas, de mulheres, se reuniram no Teatro Municipal para um protesto. Um protesto quanto violência em todos os sentidos. Por que será o que leva uma pessoa do sexo masculino a utilizar de uma violência, seja ela qual for? E aí eu abro um parêntese aqui para nós repensarmos o nosso modelo de educação de meninos e de adolescentes masculinos. Como eu afirmei, se nós não vamos à causa do problema, nós não vamos extinguir os resultados, as consequências dessa causa. Então, a forma como nós lidamos, como nós educamos, como nós orientamos os nossos meninos, os nossos jovens homens, é que nós vamos ter uma forma de pautar na diminuição e no zeramento da violência contra a mulher. Nas pesquisas que eu fiz, tem um link de um vídeo do YouTube, onde meninos são chamados a promover uma ação de carinho e atenção e de violência contra uma menina. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, isso foi montado, isso foi feito para chamar atenção. Não necessariamente. É claro que nas redes sociais nós precisamos ter um filtro bastante fino, né? Mas tem coisas que a gente precisa parar e pensar. Se nós achamos que o menino, para ser macho, ele precisa ser grosseiro, agressivo, impulsivo, mal educado, então nós vamos ter outros 10 de outubro por muitos e muitos anos. Nós precisamos rever os nossos padrões culturais, onde menino tem que ser durão, menino não pode chorar, menino não pode ser delicado, menino não pode ser sensível. Isso já passou. Porque enquanto nós achamos que... E muitas vezes nós vamos educar esse menino ao contrário do que ele está manifestando, e ele sofre. Porque ele quer ser um menino sensível, sim. Ele quer ser um menino mais pacato. Ele não quer ser um menino que seja grosseiro e estúpido. Mas aí vem alguém e diz que homem não faz isso. Que isso não é coisa de homem. Então nós vamos plantando uma sementinha emocional nesse menino de que quando ele crescer, ele vai ser grosseiro,
porque não deixaram ele ser como ele é, como ele gostaria de ser. E aí nós estamos desenvolvendo um outro tipo de violência. Eu já relatei isso aqui algumas vezes. Quando nós temos uma pessoa que pratica assassinatos em série, em escola, rua, supermercado, cinemas, qual é a história dessa pessoa? Inclusive, alguns movimentos de profissionais hoje, de especialistas, de pesquisadores, defendem a ideia de que o agressor ele precisa de ser acolhido. O agressor ele precisa ser entendido, ele não precisa ser perdoado. Ele não precisa passar livre pelos crimes que ele cometeu. Não é isso. Mas é tentar reeducar essa pessoa. Coisa que é muito difícil. Nós não temos políticas, nós não temos preparo, nós não temos condições para fazer isso acontecer. Mas uma hora tem que começar. Assim como nós temos que começar a educar melhor os nossos meninos. Para que eles sejam homens bons. Para que eles sejam companheiros das suas meninas, das suas esposas e companheiras, sem que para isso ele deixe de ser masculino. Ser másculo e masculino tem diferenças. Ser brutamontes é diferente de ser homem sensível, homem educado, então a gente precisa pensar nisso, porque senão nós vamos ter sempre mulheres se reunindo para defender alguém que foi violentado. E aí e além do dia 10 de outubro, no próximo dia 25 de novembro, é a luta mundial, é o dia mundial de luta contra a violência à mulher. Então veja que nós vamos criando datas, nós vamos criando movimentos, nós vamos criando períodos para nós revermos o que nós estamos fazendo. Será quantas de nós já nos calamos para que o movimento de violência paralisasse ali? Mas que de repente o calar numa sequência prolongada também gera uma violência. E nós vamos ver a violência contra as mulheres em todos os cantos. Geralmente, quando eu ligo para uma servidora que está afastada, adoecida, eu tenho o máximo de cuidado para ela não achar, para ela não entender, para ela não sentir que enquanto gestão eu estou cobrando o retorno dela ao trabalho. Porque ela pode ver como uma violência. Quando você tem uma colega que tem limitações para as atividades, por um processo de readequação de função, ou que você mesma também tem limitações, comece a perceber como as relações são diferenciadas. São relações violentas. E são violências psicológicas. Que eu não saberia mensurar qual é pior. Porque a violência velada, a violência que não agride fisicamente, que não deixa hematomas, que não deixa arranhões, que não deixam marcas físicas, ela é tão prejudicial quanto a outra. Quantos suicídios nós já tivemos a ponto disso? Quantos massacres nós já tivemos em escolas? Então a gente precisa se perceber, se conhecer, para que a gente dê conta de lidar com o outro. E aí eu fiz essa pergunta: o que mudou após 44 anos? Porque isso foi lá em 1980. Nós fizemos 44 anos da criação dessa data, que um grupo de mulheres pararam e com certeza ouviram os mais diversos xingamentos para lutar por direitos que não precisariam de luta. Imagina
que ponto nós chegamos que a gente precisa lutar para não ser mortas, para não serem violentadas, para não serem desrespeitadas. Isso era para a gente nem precisar parar. Mas nós só caminhamos quando nós começamos a perceber que algo nos incomoda e precisa ter algo que seja criado pelo Estado que nos governa para ter validade. Então nós precisamos lutar por essas leis, para que elas sejam praticadas, para que elas sejam colocadas em prática, para que nós vejamos o resultado de uma lei que foi criada há 44 anos. Então, muitos anos depois, cria-se a Lei Maria da Penha. Olha como nós desse tempo, né, do dia 10 de outubro de 1980 até 2006, causa arrepio quantas mortes ainda aconteceram. Aí precisa que uma mulher, né, lute por isso, vá atrás, brigue para que crie uma lei. E nos últimos anos percebeu-se também que tinham furos, né? Tinham os espaços na Lei 11.340 e em 2023 cria-se a 14.550. Vale a pena ir lá nessas leis pesquisar para ver se a gente ainda não vai encontrar alguma coisa que não está de acordo que foi criada há um ano atrás. Porque nós vamos modificando os nossos comportamentos, nós vamos modificando os nossos conhecimentos e tudo tem que ser adequado. E muitas vezes nós estamos tão descrentes que nós falamos assim, não vou mexer com isso não, porque isso não vai dar em nada. Mas a gente precisa acreditar que vai acontecer, mesmo com um longo espaço. Então, quantos anos demorou para que se viu, para que se vissem, né, os espaços, os buracos, as lacunas em uma lei, para chegar numa outra? Assim somos nós. Quanto tempo a gente demora para a gente entender que nós não somos responsáveis pela violência que o outro está fazendo? Porque nós somos criadas assim, né? O outro tinha sempre razão, nós é que éramos as responsáveis ou as culpadas. Então cria-se um movimento inverso, ao contrário disso. Porque nós precisamos entender que essa luta não pode ser só das mulheres. Nós precisamos de homens sensatos. Porque são os homens ainda que conduzem, que criam as leis. São juízes, advogados. Então nós precisamos despertar nesses homens a sensibilidade e lembrá-los que não é por serem sensíveis, honestos, que eles deixam de ser homens. Considerando que a masculinidade é tão valorizada na nossa sociedade, o homem não precisa ser violento. Então essa luta é de todo mundo. Por quê? A partir do momento que uma menina é violentada, ela tem um pai. A partir do momento que uma mulher é agredida pelo companheiro, ela tem irmãos, ela tem um pai, ela tem um amigo. Então nós precisamos que os homens que gerenciam essas leis sejam sensíveis a esses acontecimentos. Então nós precisamos rever uma série de causas para que a gente tenha um resultado diferente. E cá estamos nós completando, né, esses 18 anos e
mais uma vez os números estão crescendo. E os números são muito desencontrados. Quem tiver a curiosidade de pesquisar, são muito desencontrados. Então nós não sabemos se realmente faz sentido esses números. A única certeza que a gente tem é que eles não são verdadeiros, porque existe muita negligência, muito medo e muita vontade de que os números não sejam notificados. Então, quando eu digo que o movimento é de todos, se eu sou uma pessoa que estou vendo que os números estão manipulados, eu tenho que lutar por isso. Porque, na verdade, infelizmente, nós temos vários graus de envolvimentos das pessoas, dos profissionais, de todo mundo. Muitos querendo fazer a coisa correta, mas ainda muitos que não. Então, a gente precisa acreditar que nós somos capazes de fazermos melhor. Porque se nós fizermos uma conta, a diferença dos 3 últimos anos é muito triste. E eu peguei a calculadora e fiz essas contas. Porque de 2001 para 2022, nós temos uma diferença de quase 5.000. De 2022 para 2023, olha a diferença. E ainda nós temos um 2024, que ainda não acabou, que teve um aumento de 36%. Então a pergunta é, onde nós estamos falhando para que as duas leis existentes ainda não conseguem fazer o que deveriam fazer? A pergunta é, será que são só os detentores das leis, o Estado, a União, que têm a responsabilidade sobre esses números? Ou sou eu, profissional de saúde, que ainda não estou preparado ou preparada para preencher uma notificação? Ou será que eu não estou cobrando as diretrizes que estão já escritas das regiões? Porque os senhores sabem que as notificações de violência é para que elas se transformem em diretrizes, para que os governos olhem para aquela região de uma forma diferente. Então, se nós temos 44 anos do primeiro movimento registrado, porque eu quero crer que antes disso teve muitos outros, mas a força talvez não fosse tão grande para ser registrado, ou porque talvez nós viemos de um processo político e econômico arrasador, que muitas vezes eu não tenho força para cobrar o meu espaço, o meu direito de não ser violentado, em qualquer instância. E aí eu me pus a perguntar o que cada um de nós podemos fazer. O que cada um de nós, enquanto profissionais de saúde, ao fazer acolhimento de uma violência, o que nós podemos fazer? Que orientações que nós podemos fazer? Porque muitas vezes a gente só preenche a notificação. Às vezes nem isso. E às vezes nós vamos ficando descrentes porque nós preenchemos a notificação, mas também não vemos nada ser feito. Então fica todo mundo com a síndrome do sapo fervido. Um dia após o outro, e as coisas vão transcorrendo, né? Passando o tempo, e nós esquecemos de nos perguntar como estão essas pessoas e as suas famílias.
Porque quando uma pessoa é assassinada, quando ela é violentada, quando ela sofre um processo desgastante, a família inteira sofre. Quando a mulher apanha do marido, do seu companheiro, uma mãe, um pai, os filhos estão sofrendo. Então nós estamos num processo de sofrimento, um ciclo que não acaba. É uma retroalimentação muito negativa. E isso faz com que nós vamos adoecendo enquanto trabalhadores e enquanto sociedade. Porque nós não nos vemos mais participantes de algo bom. Mas eu tenho uma colega de trabalho que sempre ela me alerta, né? Lembre-se que você está fazendo o melhor com o que temos hoje. E aí a gente tem que se refortalecer, se refazer emocionalmente, com os conhecimentos, pesquisando, para que a gente ajude, nem que seja uma pessoa por dia. Porque olha só o quanto nós temos de violência. E muitas vezes, quando nós vemos, né, uma jovenzinha de 13, 14 anos se prostituindo, pouquíssimas pessoas vão lembrar que ela não teve outra condição de vida. Porque a maioria será o julgamento, será o preconceito, a maledicência. Porque muitas vezes essa adolescente, ela fugiu de casa porque a casa talvez esteja pior do que ela está na rua prostituindo. Ou a sua dor é tão grande, que a prostituição por um prato de comida é o máximo que lhe resta. Então, quando a gente vai pensar sobre a violência contra nós mulheres, contra as crianças, nós precisamos rever como é que nós estamos lidando com tudo que chega até nós. Desde uma brincadeira que a gente aprende, né, que se a brincadeira não fez o outro sorrir, não é brincadeira. Talvez seja um grande sofrimento para ele ou para ela. Então, desde uma brincadeira, né, que a gente costuma dizer, uma brincadeira de mau gosto, mas brincadeira de mau gosto não existe. Existe o que não é brincadeira. Então, a gente tem algumas frases antigas que a gente vai atualizando-as e vai revendo o quanto nós já fizemos, já atuamos ou recebemos algumas colocações que são destruidoras de uma saúde mental para o resto da vida. E quando nós vemos uma mãe que não consegue lidar com seus filhos, é porque essa mãe já não tem uma saúde mental equilibrada. Ela não tem uma estrutura emocional que faça com que ela dê conta de criar os filhos. Então, muitas vezes, né, a primeira coisa que eu pergunto, né, para quando as minhas colegas estão afastadas, com atestados 3, 4 anos, qual a ajuda psicológica que você procurou nesse tempo? Muitas não acreditam, a grande maioria não tem condição financeira, e assim correm-se os dias, e assim aumentam-se os números de violências e violências trágicas, fatais, contra um ser que precisa brigar para ser respeitada. Como se fossem objetos. E mais um adendo que eu acho importante, né? Nas relações homossexuais também. Nós vamos encontrar diferenças de atuação, onde uma delas se transformam, né, na sua força emocional e física também, e vai subjugar e vai violentar a companheira.
Estejamos atentos a isso. São papéis diferentes. São papéis e escolhas diferentes. Não é nós acharmos que porque escolheram ser homo, que se virem. São escolhas delas. Ainda temos muitos profissionais, técnicos da área de saúde, que deixarão e deixam de atender pessoas pelas suas escolhas. Então, nós precisamos estar atentos às nossas ações também que podem ser violentas. E é possível que sejamos. Ainda somos pessoas que vamos descobrindo que podemos ser melhores, tanto para nós quanto para os outros. Mas que ao perceber que nós somos esses atores, a gente escolhe uma outra forma de atuar que esteja acolhendo, orientando, auxiliando. E no meio disso tudo, o que nós podemos fazer? Colocar em prática as diretrizes de proteção e de cuidado. Ah, mas eu não tenho poder para isso. Então nós temos que nos unir e fazer valer. Que essas leis, elas tenham como possibilidades e ações de diminuir. Porque senão a gente não caminha. Daqui a pouco nós vamos fazer 50 anos de 10 de outubro. E aí? O que nós podemos melhorar? Eu considero muito importante levar informações precisas às mulheres, considerando que a maioria desconhece as leis vigentes. Elas não conhecem. Elas não sabem, porque há muitos anos, né, que a gente não tem acesso a conhecimentos. Foi esses dias, foi um dia desses, né, que nós conquistamos o direito de votar. De escolher quem vai gerir a cidade, o estado, o país que a gente mora. Foi um dia desses. Então, a maioria das mulheres, as mulheres não têm esse conhecimento, não procuram, né? Não tem esse despertamento. Então, nós, nos nossos grupos de orientação, nós temos o dever de despertar essas mulheres para o que elas estão sofrendo. Cabe a elas escolher continuar ou não. Não somos nós que vamos deixar de fazer algo porque a escolha é delas. Até porque tem muitas que a escolha não é essa. Auxiliar as mulheres a desenvolver o autoconhecimento. Eu vou sempre frisar a importância do autoconhecimento. Porque é só através desse processo que nós vamos descobrir as nossas capacidades, as nossas habilidades, a força que nós temos para lidar com as nossas dores, mas também a força que nós temos de procurar outras possibilidades de estar e de ser. Embora as pessoas, né, acham que o processo psicoterapêutico ainda é um investimento caríssimo e sem resultado, mas alto lá, o resultado ele só vai acontecer se você quiser. Nós, psicólogos, não temos o poder de uma medicação de aliviar a dor. Porém, se a causa da dor não for tratada, quando o efeito do analgésico passar, a dor vai voltar. Quando os efeitos e as reações dos psicotrópicos passar, as suas dores emocionais voltarão. Então, a gente precisa esclarecer isso. Como é que a gente vai lidar com essas pessoas? Dizer, olha, participem de grupos que são importantes. Porque, às vezes, quando nós falamos sobre as nossas dores, auxilia um pouquinho. Talvez não haja uma cura de imediato, mas tem uma forma de eu ir me despertando. Implementar rapidez os processos de proteção. Por que eu trouxe isso aqui? Porque mesmo que nós preenchemos as nossas fichas de notificação,
passamos as nossas visitas técnicas, a gente descobre 2, 3 meses depois que o agressor e a vítima estão ocupando o mesmo espaço ainda. Então, nós temos que criar mecanismos, uma forma de que isso seja rápido. Porque quanto mais as nossas leis não são ágeis, nós estamos empoderando o agressor e destruindo a vítima. Então, nós temos que pensar em estratégias, em movimentos que a gente possa encerrar esse ciclo, quebrar esse ciclo em alguma forma. E é por esse ciclo que muitas vezes, muito de nós profissionais da saúde, deixa como está. A escolha dela. Eu já atendi uma pessoa, estávamos eu, uma assistente social e uma enfermeira. E ela disse para nós, eu ainda não tive coragem de entregar a medida protetiva. Estava dentro da bolsa dela, que era uma carta, né, uma notificação para o companheiro. Nós a orientamos, a ouvimos, fizemos relatório e continuamos observando ao longe, fazendo visitas esporádicas, porque nós também não tínhamos nenhum fator de proteção caso ela entregasse aquela carta e ela fosse morta. Então, nós também, às vezes, nos sentimos impotentes, incompetentes, sem ação, porque muitas vezes ela não como sair daquele processo. Ela acredita que o companheiro vai mudar. Ela acredita que vai passar. Ele acredita que nada vai acontecer contra ele. E aí se mantém, né? Do aumento de tensão, para as ameaças, para a reconciliação, lua de mel, e começa de novo, e de novo, e de novo. Então a gente precisa nos proteger, nos equipar de conhecimento, de ações, de movimentos, para que alguma coisa seja feita nesse sentido. Porque não é 100% das mulheres, das meninas, que ficam nesse ciclo. Muitas delas querem sair. Muitas. E quando elas saem, ou são assassinadas, ou elas suicidam. Tamanho a dor, tamanho o sofrimento. Então, que a gente possa, esse 10 de outubro, esse 25 de novembro, esse agosto lilás, que ainda tem o agosto lilás, que é a campanha contra a violência à mulher. Então, veja bem, nós temos 3 datas, nós temos 3 períodos, e nós temos o tempo todo de atendimento, onde nós vamos encontrar pessoas que se sentem violadas, violentadas em alguns dos seus direitos e se afastam da vida. E se afastam da vida não é só se matando, elas se afastam da vida negligenciando tudo, inclusive a si mesma. Que a gente possa, apesar da complexidade, apesar das dificuldades, mantermos a nossa saúde mental o suficiente para lutar pelos nossos direitos, seja enquanto sujeitos, seja enquanto profissionais, enquanto cidadãos, para que a gente tenha uma vida e uma convivência harmônica. Obrigada.